Texto 2, relato de viagens, página 18. Né? O texto que você lerá a seguir faz parte de um livro chamado Férias na Antártida. Leia as informações sobre as autoras e a obra. Temos essa fotografia, né, de 2012, Marininha à esquerda, Tâmara ao centro e Laura à direita. Laura, Tâmara, Marininha, Klink são filhas do navegador e escritor Almin Klink e da velejadora e fotógrafa Marina Klink. Em 2006, a bordo do veleiro Paraty 2, elas conheceram a Antártida. As crianças eram crianças. Aliás, né? As irmãs eram crianças. Laura e Tâmara tinham 9 anos e Marininha tinha 6. Anos depois, com a colaboração de 2 educadores, Selma, Maria e João Vilhena, elas escreveram o livro Férias na Antártida, no qual registraram parte de suas aventuras no continente gelado. Temos aqui um questionamento. Você já leu algum livro escrito por crianças? Sim ou não? Né? É só mesmo um questionamento básico. Né? E o 2, né? O que a aventura que aventuras você imagina que as crianças vivenciaram nessa viagem? Então aqui é só para aguçar a curiosidade, né? Desses questionamentos. Aí temos número 2 aqui, né? Agora leia o título do trecho a seguir. Que tesouro será? Então temos aqui uma leitura, né? Férias na Antártida, trecho. Caça ao tesouro. Desde pequenas, sabemos que os piratas dão a vida para encontrar tesouros e nós ficamos impressionadíssimas quando nosso pai disse em nossa primeira viagem à Antártida, né, que é o continente gelado, que iríamos procurar um tesouro deixado anos atrás por ele e seus amigos em um lugar chamado Pleneura. Né? Pensávamos, Pleneura, onde fica esse lugar? Né? Esse questionamento aqui. Né? O que será que é esse tesouro? O que é que tem nesse tesouro? Como iríamos encontrá-lo no meio de uma neve? Né? Neve muito branca, né? Densa, em várias camadas. Né? Estávamos curiosas, não conseguimos descobrir mais nada. O que sabíamos era que, quando esse tesouro foi guardado, cada um do grupo de amigos do nosso pai escolheu uma coisa que gostava para deixar escondida, e também que tudo estava dentro de uma caixa laranja. Provavelmente a caixa era desta cor, para ficar mais fácil de ser encontrada no gelo. Uma cor laranja no branco do gelo é mais fácil de ser encontrada. Também contávamos com a ajuda de um GPS, mas com o nosso pai como ele dizia, né? Tínhamos que ter sorte, porque ele tem uma margem de erro de 10 metros. Mesmo com o GPS vai ter erro de 10 metros. Isso representa muito trabalho no meio daquela neve total, né? Daquela neve durante aquela neve toda, né? Começávamos a cavar, eles começaram a cavar, né? O buraco, torcendo para encontrar logo, né? Com muita rapidez. Cavamos
E quando ninguém mais aguentava acabar, nosso pai continuou, né? Após a leitura do relato de viagem do texto 2, que está na página 18 e página 19, vamos responder o estudo do texto, que se encontra na página 20 e 21. Vejamos aqui os questionamentos. Então temos logo na primeira questão uma conversa, né, sobre as atividades a seguir. Antes da leitura de Caça ao Tesouro, você imaginou como seria a história? A história corresponde ao que você pensou? Por quê, né? Então aqui é uma curiosidade em relação ao título que você fez a leitura da página anterior do relato de viagem. Ela é uma resposta pessoal, né? Porque quando se refere a caça a tesouro, você pensa que vai acontecer, vai encontrar algum tesouro, né? Então aquele desejo de encontrar, né? Como você explica o título? O título já está se referindo a caça ao tesouro, né? Aquela brincadeira que as pessoas escondem um objeto e depois vão encontrar, né? C. Pleneua, né? É uma ilha da Antártica. Os leitores precisam saber onde fica essa ilha para entender o texto, caça ao tesouro, né? Então, não é necessário conhecer a localização exata dessa ilha. Basta saber que ela está na Antártida, né? Que é o continente mais gelado do nosso planeta Terra. É um lugar muito frio. Questão 2. Marque um X na frase que melhor resume o texto caça ao tesouro. O X no quadro do meio aqui, né? 3 irmãs ajudam o pai a desenterrar um tesouro na Antártida. Questão 3. Podemos afirmar que o pai das meninas conheciam a região onde estava o tesouro? Sim, ele conhecia. Aí tem assim, circule um trecho do texto que justifique sua resposta, né? Vocês vão analisar lá na terceira, no texto, né? Onde fala sobre, desde pequeno sabemos que as ilhas, né? Que eles iriam lá encontrar lá, vocês podem ver, né, circular um pedaço lá, um trecho lá do texto que justifica sua resposta, né? Questão 4. O texto é narrado na primeira pessoa do plural. Sublinhe no texto formas verbais e pronomes que comprovam isso, né? Então, na primeira pessoa, quando ele citava contávamos, né? Tivemos, né? Começamos, né? Ou seja, palavras, né, que estão escritas na primeira pessoa, né? Questão 5. Os fatos relatados em Caça ao Tesouro acontecem de verdade ou foram criados pelas autoras? Explique. Analisem. Os fatos relatados em Caça ao Tesouro aconteceram de verdade. As irmãs relatam uma viagem que elas realmente fizeram com os pais na Antártica. Questão 6. Como as irmãs se sentiram quando o pai disse que iriam procurar um tesouro? Que trecho do primeiro parágrafo mostram esse sentimento? Ficaram muito ansiosas. Trecho. E nós ficamos impressionadíssimas. Estávamos curiosas. Questão 7.
Quando o tesouro é encontrado, as meninas têm duas surpresas. Letra A. Quais foram as surpresas? Havia uma placa de gelo por cima da caixa do tesouro e a caixa não continha o que as meninas esperavam. B. Decepcionadas com o tesouro, que ideia elas tiveram? Decidiram criar a própria caixa de tesouro e colocar nela os objetos que consideravam especiais. Questão 8. O texto Caça ao Tesouro trata-se de situações que aconteceram no passado, que já ocorreram. Questão 9. Copie do texto 4 palavras que justifiquem sua resposta à atividade anterior. Respostas possíveis: pensávamos, estávamos, sabíamos, contávamos, continuou, durou, tivemos, podíamos e fizemos. Os textos que apresentam fatos reais vividos por alguém são chamados de relatos. Existem diversos tipos de relato, entre eles o relato de viagem, como Caça ao Tesouro. Nos relatos de viagem costumam haver informações sobre o local para onde se viajou e a descrição de lugares e paisagens. Além disso, o autor pode relatar situações interessantes que viveu e contar o que sentiu ou pensou durante a viagem. Geralmente, os verbos desse tipo de texto estão no passado.